Olá pessoal, vamos à nossa aula de Geografia. O tema é Brasil, território, fronteiras e cidadania. Essa aula é do segundo capítulo, do livro Por Dentro da Geografia. É o livro utilizado aí pela turma do 7º ano, aí do CEIPEV, agora em 2020. Então vamos lá. Primeiro tópico, território brasileiro, extensão e localização. Então o autor já começa aí, o território brasileiro tem 8.515.767 km² de área, o que faz o país estar entre os maiores do mundo. Quando se consideram as terras contínuas, ou seja, aquelas terras que não estão separadas, o Brasil ele é o quarto maior país do mundo. Porém, quando considera as terras descontínuas, os Estados Unidos fica na quarta e o Brasil pula para a quinta posição, certo? Então, os Estados Unidos ele possui dois estados que não fazem parte do seu território, certo? Seu território é contínuo, certo? Ele possui o Alasca, que faz fronteira com o Canadá, e o Havaí, que é um conjunto de ilhas que ficam no Oceano Pacífico. Ok? Então aqui nós temos um planisfério com os maiores países do mundo, os maiores países em extensão do mundo. Temos aí a Rússia, o Canadá, a China, Estados Unidos e o Brasil. E no quadrinho abaixo aí, nós temos, esse quadrinho aqui com o cursor aqui, eu estou mostrando aqui para vocês. Então, temos aqui algumas comparações. O território brasileiro ocupa cerca de 1,7% da superfície terrestre, 15,7% das terras emersas, 20% do continente americano e 48% da América do Sul. Ou seja, o Brasil é o quinto país do mundo em terras descontínuas, é o quarto país do mundo em terras contínuas, é o terceiro país do continente americano em terras descontínuas, o segundo país do continente americano em terras contínuas e o primeiro país da América do Sul e Latina, o país mais extenso, certo? Da América Latina, ok? Então essas são algumas informações. Também aproveitando esse planisfério aqui, nós vamos falar um pouquinho da localização geográfica do Brasil. Então o Brasil ele se estende tanto ao hemisfério norte quanto ao sul, onde fica a maior parte da sua área. Além disso, passam pelo país a linha do Equador, que é essa linha aqui, a linha que divide o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul. E o Trópico de Capricórnio, que fica aqui, ok? O Trópico de Capricórnio. Em relação ao meridiano de Greenwich, o país está no hemisfério ocidental. Temos aqui essa linha aqui, meridiano de Greenwich, certo? Que divide o mundo em hemisfério ocidental e hemisfério oriental, certo? Então o Brasil ele fica totalmente inserido no hemisfério ocidental. E o Brasil e esses demais países aqui, que estão, que a gente observa aqui nesse planisfério, esses países possuem mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, a sua extensão territorial. Então, por conta disso, eles são chamados de países de dimensões continentais. Ok? Então, é grande a extensão do território no sentido norte e sul. Se você olhar esse mapazinho aqui, esse mapa dos pontos extremos, já aproveitando aqui, nós temos a distância norte e sul do país, que é mais de 4.000 quilômetros de extensão, e o sentido leste-oeste, que é mais de 4.300 quilômetros de extensão. Então, o nosso Brasil é um país que possui um território muito amplo. Então, por causa da sua localização, o país recebe muita luz do sol, tem chuvas abundantes em parte do território e estações secas e chuvosas na maior porção dele. Isso aí interfere também, na agricultura, onde nós
observamos aqui que a agricultura do nosso país, né, devido a essa variedade de climas, né, essa variedade, essa extensão territorial muito grande, então temos vários tipos de solos, então o país o Brasil, ele foi muito abençoado por Deus nesse sentido, né, no clima, né, no seu solo. Então o Brasil é um país onde você tem muito diversificado plantio no nosso país, então tudo isso devido a essa extensão. E aproveitando essa figura 2 aqui, né, esse slide aqui, que também está no livro de vocês, nós temos os pontos extremos. Então, para ficar mais limpo aqui a explicação, eu peguei aqui esse mapa aqui, né, mais limpo, onde a gente pode observar aqui os pontos extremos, né, do Brasil. Temos aí o Monte Caburaí, que fica em Roraima, onde fica a nascente do rio Ailã. No sul, o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. A leste, Ponta dos Seixas, na Paraíba. E a oeste, o nascente do rio Moa, no Acre. Nesse slide aqui nós temos a imagem, né, dos pontos, ok? Extremo norte, extremo sul, extremo oeste e extremo leste. Se um dia você for viajar e você quiser conhecer os pontos extremos do Brasil, são esses as imagens, né? São esses os lugares que vocês vão encontrar, ok? Só voltando aqui um pouquinho para esse slide aqui que mostra a questão dos maiores países do mundo, né? Lembrando que os Estados Unidos, ele tem essa extensão aqui de mais de 9 milhões e 800 mil quilômetros quadrados por conta da inclusão das áreas do Havaí e do Alasca. Certo? Se não fosse, o Brasil o Brasil estaria na 4ª posição, ok? Então vamos lá. Vamos agora aos limites. Limites e fronteiras brasileiras. Então vamos lá. O autor aqui, ele vai, primeiramente, ele dá um exemplo, né, da escola. Ele diz: em sua escola existe um limite que em geral está delimitado por um muro ou uma cerca. A gente pode também citar o exemplo da sua casa, né? A casa onde você mora, ela possui, você conhece o limite do seu terreno por conta do muro, né, que seu pai construiu ali para delimitar o espaço. Então, ele indica até onde você pode circular quando está na escola, quando está na sua casa, né? Aproveitando esse último exemplo que eu disse. Ele também indica a área sobre a qual a comunidade escolar pode realizar ações administrativas na escola. Ok? Então, o mesmo ocorre com os países. Cada país também possui o seu limite. Então, o que é o limite? O limite é uma linha imaginária que indica o final do território de um país e o início do território de outro país. Ele é definido por meio de acordos entre os vizinhos. Ou seja, ele é um acordo político, certo? Então, o estabelecimento de um limite entre dois países pode ser uma montanha, um lago ou um rio. Aqui é um exemplo de um limite, né, natural, certo? É um limite político, porém, ele utiliza, né, de elementos da própria natureza. Outras vezes o limite é construído pelo ser humano sobre o terreno, como um muro ou uma cerca. Aí já seria, né, uma construção humana, né, um limite já social, certo? A fronteira é uma faixa do território a partir do limite estabelecido entre dois países. Assim como o limite, a fronteira é uma construção social. Voltando um pouquinho aqui para a questão do limite, faltou eu mostrar aqui, né, para vocês. Temos aqui na figura 3, ó, vocês estão vendo aqui com o cursor, né? É o Lago de Itaipu, aqui o Brasil, aqui o Paraguai, certo? Então, quando foi construída a hidrelétrica de Itaipu, ela fez formar aqui, né? Formou esse lago aqui de Itaipu. Ele foi formado artificialmente por conta da represa, né? Então, esse lago aqui de Itaipu, ele é utilizado como limite natural. No caso, na figura 4, no muro entre os Estados Unidos, que fica aqui, ó, à direita, né, e à esquerda o México, certo? Nós temos aqui um muro que foi construído, né,
construído pelo homem, um limite, né, construído pela ação do homem, ok? Bem, para a gente ter uma ideia aqui, certo? Deixa eu só ver aqui, mas é isso mesmo. Para a gente ter uma ideia aqui, é o seguinte: os limites referem-se a uma determinação legalmente fomentada que foi estabelecida por um acordo formal ou uma convenção. Já as fronteiras constituem algo dinâmico, vivo, por assim dizer, referindo-se às trocas e relações, sejam elas culturais, econômicas, militares, afetivas e outras, né? Só para a gente ter uma ideia aqui da diferença, existe uma diferença entre limite e fronteira. Limite é aquela questão mais política, né? É firmada através de uma convenção, serve apenas para você saber qual o limite dos países, né? O território vai até aqui, né? E aqui começa o território do outro. Já a fronteira, que é uma faixa, né? Ela fica entre os limites, né, de cada país, né? A fronteira, ela é uma questão social. Ela serve, né, de interação entre as pessoas, né? Nós temos pessoas que moram em cidades vizinhas, né, que ficam cidades que fazem fronteira uma com a outra, e a relação delas é bem maior do que essa questão do limite, porque o limite é mais uma questão política, ok? Um exemplo: limite entre o Brasil e o Paraguai, certo? É diferente de dizer, né? A fronteira entre Brasil e Paraguai, sendo essa última referente às áreas de interação populacional, econômica e cultural entre os povos, né? Na mesma medida, quando falamos das fronteiras de globalização, estamos falando de suas áreas periféricas de prolongamento. Enquanto o limite determina, né, define um término, a ideia de fronteira consiste em um começo ou uma expansão. Isso aqui eu estou incrementando um pouco mais para vocês aqui, né, para a gente poder compreender isso aqui, ok? Então vamos mais adiante aqui. Então nós temos aqui essa figura 5, mapa do Brasil, onde nós podemos identificar aqui essa linha azul é a linha costeira, certo? Que limita, né? Ela é uma linha que limita o território brasileiro do oceano, e essa linha vermelha aqui, que é a fronteira terrestre, que delimita o espaço brasileiro, né? O limite entre o espaço brasileiro e o espaço dos outros países, Paraguai, Bolívia, Peru. E aqui nós temos a faixa de transição, né? Essa partezinha aqui, ó, certo? Que vocês estão vendo aqui com o cursor. Isso aqui é chamado de faixa de transição, certo? Aqui é onde há a interação, né? Como eu falei, a questão que a fronteira, geralmente o limite, né, ele é mais político, e quando se fala em fronteira, tem mais a ver com a questão humana, certo? Questão mais dinâmica, que no caso aqui na fronteira as pessoas estão interagindo entre si, ok? E, bem, a linha costeira nós temos aqui, né, a extensão de mais de 7 mil quilômetros, enquanto a terrestre, mais de 15 mil quilômetros. Então essa fronteira aqui terrestre ela é bastante extensa, requer muita atenção, né, por conta que ela faz, né, limite, né, o limite com outros países, faz fronteira com outros países, né. Então é importante que o governo federal, junto com o exército, né, ele monitore aqui essa fronteira aqui, apesar que essa também ela é monitorada também. Essa linha azul, nós temos aqui a Amazônia Azul, né, que tem a ver com a questão da área costeira, né, que também aqui existe uma fronteira aqui que ela é controlada pela Marinha, certo? Então vamos lá. O autor também ele vai trazer a diferença entre fronteira aberta e fronteira fechada, para a gente poder compreender um pouco melhor, né? A fronteira aberta, o próprio nome diz, né? As pessoas elas podem passear, né? Passar de um lado para o outro e não precisa mostrar nenhum documento, ok? Já a fronteira fechada, ela precisa de identificação para ingressar no país, ou passaporte mais um visto, certo? Então, coloquei um exemplo aí da fronteira aberta. Temos aqui a diferença, né, a fronteira entre Paraguai e Brasil, né, ponto da amizade aqui. Aqui não precisa mostrar, não precisa de visto, não precisa mostrar passaporte. Só se você for parado aqui nos órgãos de fiscalização que eles vão
pedir, né, que você mostre seu passaporte, mostre identidade, né, mostre carteira de habilitação, enfim, que eles exigem. Agora, para atravessar, não precisa. Se você passar aqui, eles não pararem você, você pode seguir em frente, tranquilo, ok? Já aqui, né, aqui é uma fronteira que entre o México e os Estados Unidos, você precisa de um visto, um passaporte e de um visto. Se você mora no Brasil e quer visitar alguém dos Estados Unidos ou quer passear nos Estados Unidos, você precisa do passaporte e também do visto, ok? Aqui nós temos a imagem do passaporte. O passaporte é um documento de identidade internacional que permite reconhecer o indivíduo e o país em que vive. No Brasil, tanto a emissão como o controle dos passaportes são de responsabilidade da Polícia Federal. Voltando um pouquinho aqui essa questão de limites, só uma informação para vocês aqui, né, que no Brasil as fronteiras são as delimitações dos países, divisas são as delimitações dos estados e os limites são as delimitações dos municípios, ok? Você vai encontrar muito isso em notícias, né? A divisa do estado tal para o estado tal, você vai encontrar esses termos aqui sempre sendo utilizados assim em reportagens, né? No jornal, em artigos, enfim. Esse passaporte, ele passou por uma atualização, né? Ele tem agora, ele é um pouco, se você for na Polícia Federal hoje, tirar esse passaporte, ele está um pouquinho mais caro, né? Porque ele já tem tem um chip, né? Tem um microchip, na verdade, ele já tem tem algumas, como é que eu posso dizer para vocês? Alguns elementos de segurança, né? Ele foi adotado aí algum sistema de segurança nele, para que não seja, seja difícil falsificar, né? E também a validade, né, que passou de 5 para 10 anos. Não, hoje em dia o passaporte ele vale 10 anos, ok? Fuso horário no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre o fuso horário. O autor aqui ele vai trazer rapidinho uma revisão, né, do que é o fuso horário. É uma faixa imaginária delimitada por 2 meridianos. Todos os pontos localizados dentro do mesmo meridiano têm o mesmo horário. O meridiano 0 de Greenwich é a referência para marcar as horas do planeta. Assim, as horas são definidas em função da maior ou menor proximidade com o meridiano. Então, eu coloquei esse mapa aqui maior um pouquinho para a gente compreender. Então, só para a gente revisar um pouquinho aqui, né? O meridiano de Greenwich. Deixa eu pegar aqui o cursor aqui. Meridiano de Greenwich, ok? Os países que estão mais a leste, né? Acompanhando aqui a Rosa dos Ventos, né? Que indica as direções. Países que estão mais a leste, ele está adiantado em relação, a sua hora está adiantada em relação à hora do meridiano de Greenwich. E os países que estão mais a oeste estão mais atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. Olha o Brasil aqui, ó. Brasília é o meridiano, né, o fuso oficial do país, então ele está 3 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich, ok? Então o Brasil possui grande extensão territorial no sentido leste-oeste. Para o país foram adotados 4 fusos horários. Em um deles estão inseridas as ilhas oceânicas. Então a partir de 2013, viu? A partir que o Brasil passou a adotar 4 fusos. Antes eram 3 fusos. Todo o território brasileiro está no hemisfério ocidental e possui os horários atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. Assim como em outros países do mundo, o Brasil também adota o limite político, também chamado de limite prático, do fuso horário, que é definido de acordo com as particularidades e especificidades do território. O limite teórico, por sua vez, é a faixa contínua, sem considerar os limites dos países. O limite prático é o seguinte, você está vendo aqui, deixa eu pegar aqui o cursor, está vendo aqui essa imagem aqui, né? Esse contorno aqui do nordeste aqui do nosso país. Então, perceba que essa linha vem daqui, ó, -2, né? Vem passando para aqui, ó, ok? Ela não segue essa linha aqui. Essa linha aqui ela é um
limite teórico, certo? Que ele é contínuo, ele vai, é uma régua, uma faixa contínua até o de norte a sul. Porém, o Brasil usa o limite prático, né? Então ele vem aqui, ó, chega aqui, ele faz a curva aqui, chegando aqui no Nordeste, ele faz essa curvinha aqui, certo? Qual o objetivo dessa... Qual o objetivo dessa... Deixa eu só colocar aqui para a gente ter uma ideia aqui, peraí. Aqui, qual o objetivo de adotar o limite político? Vamos pegar aqui um exemplo aqui, o Rio Grande do Norte. Né? Se o Brasil adotasse o limite teórico, teríamos aqui 2 horas. Mossoró seria 1 hora atrasada em relação à hora de Natal. Como o Brasil adota o limite político, a linha vem aqui, ó, né? Chegando aqui, ela faz esse contorno, ela segue o contorno do limite, né? Dos estados, né? Do nosso território aqui, tá vendo? Por isso, ó, mais uma vez aqui, por isso que o Brasil ele possui só esses 4 fusos horários, ok? E não podíamos falar de fuso horário sem falar do horário de verão, né? O horário de verão, o objetivo dele é a economia de energia, certo? Então, no Brasil, ele passou a ser adotado em 1931. Porém, o ano seguinte, em 32, ele foi abandonado, né? Abandonaram a adoção do horário. Ele volta em 1985, porém com um probleminha. Todos os anos eram definidos os estados que teriam de adiantar o relógio em 1 hora. Isso gerava muita polêmica, já que alguns estados não necessitavam adiantar a hora, pois recebem muita insolação durante o ano inteiro, principalmente os que estão mais ao norte. Lembrando que durante o verão, os dias são mais longos que as noites, né? Então, a incidência de sol é maior, certo? Então, a claridade, ela passa mais tempo, certo? Porém, para resolver essa polêmica, o governo federal definiu, né, em 2008, um decreto, que esse decreto determinava que o horário de verão começaria às 0 horas do terceiro domingo de outubro e termina às 0 horas do terceiro domingo de fevereiro do ano seguinte. Aqui nós temos os estados que, em 2017, que participaram do horário de verão. Porém, no ano passado, mês de abril, o presidente Jair Bolsonaro ele suspendeu a adoção do horário de verão no nosso país. Vamos caminhando aqui para o quarto e último tópico, né? Tópico que fala sobre cidadania. Vamos conhecer um pouco aqui sobre nosso sistema político brasileiro, ok? Então ele começa falando aqui que o Brasil é uma república federativa, na qual as partes que a integram, municípios, estados, Distrito Federal e União, têm funções definidas, bem como a autonomia política e administrativa. A organização política e territorial divide-se em 3 níveis, federal, estadual e municipal. Em 2018, o país era formado por 26 estados, mais o Distrito Federal, que abriga a capital do país, Brasília. Além disso, havia mais de 5.000 municípios. Ok? A partir de 1988, né, ficou estabelecida uma divisão de tarefas para cada nível de governo federal. Isso foi colocado pela Constituição Federal, né? Governo federal, estadual e municipal. Então, ela deve ser seguida por vereadores, deputados, senadores, juízes e líderes eleitos para a presidência da República, para governar a unidade da federação ou município. Aqui nós temos um quadro, né? Mostrando aí algumas características específicas aí do Brasil. Primeiro, né, você precisa saber que o Brasil é uma república federativa presidencialista. Então, o que isso significa? Né, a tabela ela explica. O Brasil é uma república, ou seja, o chefe de Estado é eleito pelo povo, com um mandato de 4 anos. Ou seja, quem é o chefe de Estado? O presidente. O Brasil possui um regime federativo. Né? Ele é formado por 27 unidades federativas, ou seja, 26 estados, mais o Distrito Federal. Certo? Eles possuem autonomia política, ou seja, eles podem se organizar e estabelecer leis próprias. E a União é o conjunto de unidades federativas e dos municípios. O Brasil possui um regime presidencialista, ou seja, as funções chefe de governo, né, que é quem administra o país, e chefe de Estado, que representa o país no exterior,
são exercidas pela mesma pessoa, no caso, o presidente. Ok? E aqui nós temos também, né, no Brasil, o poder do Estado é dividido em 3, executivo, legislativo e judiciário. 2020 aí um ano, vamos ter aí a eleição, né? É um ano político, que é importante até que cada um, quem vota, né? Que já pode votar, é bom já ir conhecendo os candidatos, conhecendo suas propostas, né? Então o objetivo dessa divisão é equilibrar a força de cada um e fazer com que um poder controle o outro. E o que faz cada um dos poderes? Vamos ver. O poder executivo administra a vida pública e executa as decisões dos poderes legislativo e judiciário. Ele é exercido por prefeitos nos municípios, governadores nos estados, né? E pelo presidente da República. O legislativo cria leis e julga as propostas da presidência. É exercido por vereadores, deputados estaduais e federais e pelos senadores. O judiciário fiscaliza o cumprimento das leis e ele é exercido pelos juízes. Então é isso aí, pessoal. Nossa aula está chegando ao fim e qualquer dúvida vocês anotem aí, certo? Se vocês não entenderam aí alguma coisa, eu vou estar me reunindo com vocês aí pelo Google Meet, né, para o Tira Dúvidas. Depois eu vou passar para vocês aí o link, né, o horário das aulas, né, o horário do Tira Dúvidas, o horário da nossa reunião. Então, qualquer dúvida aí vocês deixam para tirar comigo aí, ok? Então, bons estudos, boa sorte aí para todos. Ok, pessoal.